Oi, gente! Está começando o segundo episódio do nosso WCast e hoje a nossa convidada mais que especial é a Heloísa, líder de crianças aqui na nossa igreja. E hoje nosso bate-papo vai ser com ela. E aí, Heloísa, seja muito bem-vinda ao WCast, muito feliz em ter você aqui com a gente hoje. E para começar, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua trajetória, sobre como você começou a sua caminhada com Cristo. Oi, Ana Júlia, é um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Ainda mais falando sobre um assunto assim tão importante na minha vida, né? Na minha trajetória. Então, assim, é uma honra estar aqui com vocês, né? Como você apresentou, né? Meu nome é Heloísa. Eu me converti com 11 anos de idade. Eu encontrei Jesus com 11 anos de idade. Com 11 anos eu me batizei nas águas. Com 11 anos, aliás, me batizei não, fui batizada, né? Com 11 anos eu também fui batizada com o Espírito Santo, tive experiências maravilhosas com Deus e até hoje estou aí caminhando com Cristo, graças a Deus, porque eu não deixo esse Jesus por nada, né? Muito bom viver essa graça dele na minha vida. E nessa caminhada toda, eu tenho 14 anos de casada, tenho uma filha de 10 anos de idade e sou membro aqui da Igreja Metodista Osiana, a primeira Igreja Metodista de Uberaba e co-participante aqui do Corpo de Cristo. Líder de crianças também, líder, né? da Igreja da Criança hoje, né? Na verdade, eu entrei para o Ministério Infantil, eu tinha 14 anos de idade. Foi quando tudo começou, né? Eu comecei a trabalhar com crianças com 14 anos de idade e desde então eu nunca mais deixei. E esse era o meu ministério, né? Eu demorei um pouco para conseguir descobrir, às vezes eu acho que existem até pessoas na igreja que ficam buscando, tentando descobrir qual é o seu ministério, né? Sim. Se você buscar no Senhor, Ele vai te responder, porque eu fiz isso e Ele me respondeu e realmente o meu ministério é o Ministério de Crianças. E já que a gente está aqui para falar sobre crianças, né? Você falou que conheceu a Jesus, que se converteu ainda na infância. E um tema muito importante para se abordar, que é o nosso tema de hoje, é que o lar é a primeira sala de aula que uma criança tem na vida dela. E o que isso realmente significa para você na prática? Realmente, Ana Júlia, é no lar que as crianças terão as suas primeiras experiências, né? Terão as suas primeiras aprendizagens, Sim. Né? É no lar também que Deus vai mostrar para os pais o que Ele quer que as crianças aprendam, né? Eu ouso dizer que, na verdade, a primeira sala de aula de uma criança é o ventre materno, porque já é comprovado cientificamente que o feto, ele entende tudo o que acontece quando ele está no ventre materno, né? Ele sente tudo o que acontece ali. E quando você coloca um louvor, quando você lê a palavra de Deus para a criança, quando você ora, tudo isso são experiências que o feto já está vivendo no ventre materno e que faz toda a diferença, né? Então eu ouso dizer isso, mas tudo começa com os pais, né? De verdade, então por isso o lar. E lá em Deuteronômio 6, do 1 ao 9, eu quero ler aqui com vocês essa palavra. Claro. Deus deixou instruções para o povo de Israel sobre o ensino das crianças, né? E o povo de Israel era um povo que naquela época foi separado por Deus, né? Essas instruções, elas são válidas para nós hoje também, porque nós hoje somos a igreja, nós somos o povo separado por Deus aqui na terra. Então, Deus disse assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Qual é o lugar que nós nos deitamos, que nós nos assentamos, que nós levantamos?
é o nosso lar. Dentro de casa. Então, Deus deixou essa ordenança, né? Que nós devemos inculcar os mandamentos do Senhor, os estatutos do Senhor aos nossos filhos e primeiramente em nosso lar. Exatamente. E dentro de casa é também onde as crianças começam a ter os primeiros exemplos. Porque, querendo ou não, os pais são espelhos para as crianças. As crianças, elas olham os pais e se espelham naquilo que elas estão vendo. Então, como é que esse exemplo, esse aprendizado dentro de casa afeta na vida das crianças? Qual que é a importância disso? A nossa vida, Ana Júlia, ela é feita de autoridades, né? Nós temos autoridade no nosso trabalho, nós temos autoridade que governam nossa cidade, nosso município, nosso estado, nosso país, e as primeiras autoridades constituídas por Deus na vida de uma criança são os pais. Né? Então, isso assim, é um princípio, essa questão da autoridade é um princípio bíblico, né? Os pais, eles devem exercer autoridade sobre a vida dos seus filhos, mas autoridade não é autoritarismo, existe uma diferença muito grande nisso, Sim. Né? Então, nós devemos sim ensinar os nossos filhos, mas como você mesma disse, nós devemos ser exemplo para os nossos filhos. É através do nosso exemplo que os nossos filhos vão aprender, é através do nosso exemplo que os nossos filhos vão seguir os nossos passos, né? Sim. Então, nós precisamos ser exemplo daquilo que nós queremos que os nossos filhos sejam. Porque não adianta você impor algo, mas você mesmo que está impondo não praticar aquilo. Porque a criança, ela vai fazer quando ela vê você fazer. Não adianta falar, você tem que fazer aquilo, se não é aquilo que você faz. Tem até um ditado que fala, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Exatamente. E isso é errado, porque se eu quero que o meu filho seja um cristão, eu preciso ser cristã. Eu preciso mostrar para ele que eu sou uma cristã. Porque ele vai copiar, toda criança copia. Sim. Né? Então ela vai copiar aquilo que ela tem visto que nós somos. Exatamente. E dentro de casa também, onde elas aprendem coisas que elas vão levar para a vida. Se dentro de casa a criança ela convive com um pai que bate na mãe, ou com uma mãe alcoólatra e diversas outras situações traumáticas que uma criança pode vivenciar, é aquele tipo de comportamento que ela vai levar para a vida dela. Ana Júlia, são traumas, né? Na verdade, são traumas, assim, que às vezes até destinam os seres humanos, Sim. destinam pessoas a certos tipos de vida, né? Uhum. Então, assim, os pais, eles têm um papel muito importante na vida de uma criança, na vida de qual ser humano eles querem que eles sejam. E curar traumas é só para Jesus, né? Então, Exatamente. assim, até aquela criança que crescer num ambiente desse que você está falando, até que ela venha encontrar Jesus, que é o único que pode curar os traumas dela, que é o único que pode transformar a vida dela, isso já vai ter afetado ela de muitas formas, né? Então, assim, é muito importante a gente pensar nisso ainda enquanto é tempo, né? A criança, ela é um livro em branco. E nós é que vamos escrevendo as páginas. Na infância. As primeiras páginas da vida de uma criança são escritas por seus pais. Sim. Né? Então, isso é uma coisa muito séria, né? O que é que nós estamos querendo escrever na vida dos nossos filhos? Quais são os exemplos que os pais de hoje estão dando, né? E além do exemplo que o pai e a mãe dá para a criança, também tem algo que tem afetado muito dentro de casa, que é o quê? A tecnologia. Então, como é que essas telas, esse meio no geral tecnológico, tem afetado essa sala de aula que é o lar? Ajuda ou atrapalha? Então, Ana Júlia, eu costumo dizer que tudo tem que ter um equilíbrio. Sim. Né? Nada pode ser de mais e nada pode ser de menos. Né? Então, até essa questão das telas, elas têm que ter um equilíbrio, porque realmente o que nós temos visto hoje em dia, né, não só nos lares, mas em todos os lugares, é um distanciamento de relacionamentos, é um distanciamento de pessoas por causa das telas, né? A tela realmente ela toma o nosso tempo, a tela ela toma a nossa atenção, a tela ela nos impede de ter comunhão com as outras pessoas, né? Sim. Qualquer pessoa que esteja nos
nos assistindo, ou até você mesma já foi em algum restaurante onde todos na mesa estavam ali teclando conectados. E ninguém estava em comunhão, conversando uns com os outros, né? Então, isso dentro do lar se torna ainda mais perigoso, Sim. porque isso afasta pais e filhos. Então, nós temos que ter discernimento quanto a isso. Então, eu não digo que a tela não deva existir na vida de uma criança, mas existem estudos de neuropediatras, né, explicando quais são os malefícios que isso acontece na mente de uma criança. Porque já existem estudos comprovados até de adultos que são afetados por causa do uso excessivo de telas. Imagina na mente, no cérebro de uma criança que está em formação, que está em crescimento. Isso piora muito mais. Então, eu acho que os pais, eles devem ser intencionais na criação dos seus filhos. E se é para os filhos assistirem telas, porque infelizmente também nos dias de hoje não tem como você colocar o seu filho dentro de uma redominha de vidro Sim. e falar, meu filho não vai ver isso, meu filho não vai ver aquilo, meu filho não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Não tem como, mas tem como você ser intencional, tem como você decidir, porque você é a autoridade, o que é que o seu filho vai ver ou não, e se aquilo que ele vai ver está de acordo com o que você quer que ele aprenda e está de acordo com quem você quer que ele seja no futuro. Então, isso precisa ser bastante observado. Ao invés de eu permitir que a tela se torne maléfica, né, para o meu filho, eu devo ser intencional de forma que ela seja benéfica e que ela contribua com a minha criação, que ela contribua com aquilo que eu quero para o meu filho. Exatamente. E hoje a gente vê também muitas crianças queimando etapas. Hoje você vê aí crianças de 9, 8 anos tendo livre acesso no celular. Mexe durante o tempo que quer, já tem rede social, já tem TikTok, Instagram. Você vê criança postando dancinha. E você queimar essas etapas não é bom. Imagina essa criança quando tiver adulta. Realmente, Ana Júlia, até nesses estudos que eu te falei, existem os tempos de telas que não causam danos ao cérebro, né? Então, existe até uma certa idade que as crianças não têm que ter acesso nenhum à tela. E depois isso vai crescendo gradativamente, né? Até certa idade são 2 Sim. horas, passa depois para 3 horas, para que aquilo não cause problemas no cérebro de uma criança. Então, assim, queimar etapas é você criar adultos que não serão adultos saudáveis, né? A intenção, infelizmente, hoje em dia, por trás das telas, ela é uma agenda diabólica, né? Para realmente minar o cérebro das crianças, de forma que a nossa sociedade que nós teremos daqui 10, 20, 30 anos não seja uma sociedade saudável, não seja uma sociedade que seja capaz de ser crítica, de pensar, de ser protagonista, de trabalhar, mas uma sociedade totalmente dependente de alguma coisa, né? E isso não é bom, isso não causa o bem, né? Isso não faz bem para a sociedade, não faz bem para a família, não faz bem para ninguém. Então, nós devemos ter acesso a esses estudos, procurar, né? Quem desejar, até eu tenho uma indicação para fazer quanto a essa questão de desenho, sabe? Quais as intencionalidades, quais os estudos que existem para certos desenhos. Só que fazendo dando uma ênfase, porque eu não posso nem entrar muito, porque o nosso tempo não é tão, né? O nosso tempo é curto. Milimetricamente calculados desenhos para trabalhar na mente das crianças. Tudo de forma intencional. Ana Júlia, a cor que vai aparecer, qual é a cor que é mais chamativa, as músicas que vão aparecer, qual é o tom daquela música, eles são testados em crianças. Eu assisti vídeos onde as grandes produtoras, né, de filmes, de desenhos, elas testam nas crianças aquele momento que a criança está perdendo perdendo a curiosidade naquele desenho. Daí eles mudam aquilo ali naquele momento para que ela volte rapidamente à curiosidade. Então, assim, isso é intencional. Então, é muito importante que os pais também sejam intencionais na criação dos seus filhos. Sim.
Eles devem se perguntar, né? O que tá ganhando? O que tá tomando conta da mente e do coração do meu filho? E como que domina, né? Você já viu? Domina. A criança pode estar agitada, ela pode estar chorando, ela pode estar o que for, que a hora que você entrega pra ela, ela cala, fica quietinha, fica E a dominada. tecnologia também tá sendo esse meio de escape dos pais. Não, eu quero trabalhar, não, agora eu quero sossego, então toma a tela. E aí fica. E muitas das vezes o pai pensa, não, tá vendo desenho, coisinha de criança, mas ele não tem aquela certeza absoluta do que aquela criança tá rolando ali. É onde eu falei anteriormente que a gente tem que usar as coisas para o nosso bem, né? Sim. Hoje em dia existem muitos aplicativos que você pode configurar, você pode configurar qual é o outro equipamento que a criança está assistindo, se é um tablet, se é uma tela, o que quer que seja, né? Um celular, você pode configurar e você consegue travar certos conteúdos, você consegue não permitir que ele baixe nada sem a sua autorização. Então, nós precisamos usar essas ferramentas também a nosso favor, Sim. né? E, infelizmente, isso daí que você falou é uma verdade, porque educar dá muito trabalho, né? Eu imagino. Educar exige tempo, exige que você renuncie muitas coisas que você quer fazer para que você tenha tempo de dar atenção para o seu filho, para que você tenha tempo de fazer as intervenções Sim. nas horas certas e da forma certa que precisa ser feita. Então, muita gente não quer ter esse trabalho, né? Então, muita gente realmente terceiriza a educação dos filhos para as telas, só que as telas não educam, as telas deseducam, né? Exatamente. Então, isso é muito perigoso e precisa realmente estar em constante alerta na mente dos pais. Os pais sempre em monitoramento para ver o que meu filho está tendo acesso na internet. Realmente. Porque, infelizmente, hoje em dia, redes sociais, independente de qual seja, virou uma terra sem lei. Virou. As pessoas postam o que querem, mostrando o que querem, falando o que querem e não sabem quem é que está tendo acesso àquele conteúdo. E muitas das vezes pode ser uma criança. Não, realmente. Só que é responsabilidade de quem está postando? Não, é responsabilidade de quem? Do pai e da mãe que está permitindo a criança ter acesso àquilo. Porque a criança, ela ainda não tem o conhecimento para poder saber o que está certo, o que está errado, discernir. Algumas têm, né? Sim. Mas a responsabilidade mesmo é nossa, dos pais, porque nós é que fomos constituídos autoridades sobre a vida dos nossos filhos. Como disse a palavra, né? Como diz a palavra. E muitas das vezes os pais, eles também tentam impor a criança a fazer alguma coisa. Por exemplo, usam a Bíblia como forma de castigar o filho. Não ora, mas quer que o filho fique ali no quarto orando, quer que o filho leia a Bíblia inteira, sendo que o próprio pai não tira um tempo do dia para ler, fazer um devocional. Então, como é que faz para equilibrar essa disciplina, sem que seja algo imposto, obrigando a criança, para balancear também com o amor? Porque o pai deve falar, não, você tem que ler a Bíblia, só que isso seja de forma amorosa, dando primeiramente, como a gente falou mais cedo, sobre o exemplo. É verdade, Ana Júlia. O que acontece? Muita gente confunde autoridade com autoritarismo. Sim. Né? Nós não devemos ser autoritários, não. Porque Deus, Ele nos ama e nós devemos seguir o exemplo de Deus, que é o nosso Pai. Deus, até para corrigir a gente, é com amor, Sim. né? Até a correção do Senhor é com amor. Então, nós também, com os nossos filhos, devemos ser assim. Né? Nós devemos seguir o exemplo de Deus e devemos ser exemplos para os nossos filhos. Essa questão de castigar os nossos filhos lendo a Bíblia. A Bíblia não pode ser um castigo para os nossos filhos. Né? A gente costuma explicar na igreja da criança que, assim como quando eu compro um eletrodoméstico e eu preciso abrir a caixa e pegar o manual e ler para saber como que eu vou ligar, desligar, como que funciona, a Bíblia, ela é o nosso manual de vida. Então, aqui contém todas as instruções para a nossa vida. E isso deve servir tanto para nós pais como para os filhos. É igual você falou, não adianta eu mandar fazer, sendo que eu não faço. E eu não posso castigar o meu filho com isso, porque isso tem que ser algo muito importante na vida dele. Muito pelo contrário, eu preciso mostrar para ele que aqui contém as instruções de vida. E eu preciso sentar com meu filho com amor, ler a palavra de Deus com ele, orar com meu filho, eu preciso andar com meu filho, né? Lá em Provérbios diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. Eu gosto muito de me apegar no português da palavra do Senhor, né? Porque a gente já ouviu muita gente falar, ensina a criança o caminho, né? Ensinar a criança o caminho é falar assim, olha, vai por ali.
o caminho é aquele ali. Quando você diz ensinar a criança no caminho, você tem que estar com ele. Você está junto com ela no caminho. Você tem que estar no caminho, você tem que estar fazendo junto, você tem que estar caminhando junto. Não é só mostrar. Não é só mostrar. Você tem que estar fazendo também para que a criança veja o seu exemplo e siga o seu exemplo. Queira seguir. Outra coisa muito importante, assim, né? Só para fechar essa pergunta, né? Essa fala. Quais são os atributos de Cristo que nós devemos ter enquanto cristãos? Quando uma criança olha um pai e uma mãe que são pais perdoadores, que são pais que têm compaixão, que são pais que têm amor, né, que são pais generosos, o que eles estão vendo nesses pais? Eles estão vendo Cristo nesses pais. Sim. Né? E o que acontece com isso? Isso desperta o desejo de eles também serem cristãos. Porque meus pais são bons. Meus pais são bons por quê? Porque eles têm Cristo. Então, eu também desejo ser de Cristo. Eu também desejo ter Cristo. Sim. Né? E é isso que nós devemos ter. Nós devemos despertar a curiosidade dos nossos filhos para Cristo, sendo como Cristo deseja que nós sejamos. Sim. É exatamente isso. Ela disse tudo, né, gente? E muitas das vezes também os pais, eles tentam passar essa responsabilidade para a igreja. Não, eu já levo meu filho ali na igreja da criança todo domingo, então o que ele tem que para aprender, ele vai aprender lá, não é minha responsabilidade. Jogam isso muitas vezes completamente para a igreja. Obviamente, a igreja ela deve sim ser um meio de colaboração, mas o principal, onde as crianças realmente têm um contato diário com a palavra, deve ser dentro de casa. Realmente, Ana Júlia, eu ouvi uma frase engraçada há um tempo atrás, dizendo que o ensino dos pais é o prato principal e o da igreja é a sobremesa. Sim. Né? A igreja, ela deve sim ser parceira dos pais na criação dos filhos, é um instrumento. A Bíblia fala, né? Alegrei-me quando vos disseram vamos à casa do Senhor. A Bíblia fala sobre a comunhão, ó quão bom e quão suave que os irmãos convivem em união. Então, assim, para que isso aconteça, realmente o ambiente que nós precisamos estar é na igreja ou envolvido nos projetos da igreja. Sim. Então, meu filho, para aprender a ser igreja, precisa também vir para a igreja, mas a igreja não é o instrumento principal. O instrumento principal são os pais, é a educação dos pais, é aquilo que os pais ensinam em casa. Porque quem tá ali a maior parte do tempo é o pai e a mãe. Quem coloca pra dormir é o pai e a mãe. Quem leva pra escola é o pai e a mãe. Então a igreja é ali 1 hora, 1 hora e meia que elas têm em uma semana. Realmente. Então o que faz a diferença é essa convivência diária, essa conversa diária. Acordou? Vamos orar, vamos ler a Bíblia. Tá indo dormir? Vamos orar, vamos ler a Bíblia. Coisa que naquele momento a igreja não vai conseguir fazer pelo pai e pela mãe. Não, porque não está lá. Exatamente, a igreja está onde? Está nos domingos, está ali naquele culto voltado para as crianças, da igreja da criança, só que não vai substituir o papel de um pai e de uma mãe. Sabe uma coisa, Ana Júlia, que a gente vê muito pouco hoje em dia? São os cultos nos lares, né? Os cultos familiares, que sempre foram muito importantes, né? E a gente vê, assim, grandes homens e grandes mulheres de Deus que se tornaram grandes homens e mulheres de Deus porque tiveram esses ensinos em casa, porque tiveram os cultos nos lares, exatamente, né? Não precisa ser um culto de 2 horas, 3 horas, 4 horas, né? Você precisa simplesmente sentar com o seu filho, mostrar para ele quão bom que é ler a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, orar com ele, louvar com ele, né? Esses ensinamentos, eles são preciosos e seguirão eles para o resto das vidas deles. Exatamente, porque é na infância que a semente é plantada no coração da criança, e quando ela é plantada, ela, 1 hora, vai dar fruto. Vai, né? Vai a palavra de Deus fala que quando a palavra é lançada, ela não volta vazia. Exatamente. Então, nós precisamos ensinar a palavra para os nossos filhos, sabe? Ainda assim, no assunto das telas e tudo, Ana Júlia, você não vê hoje em dia as programações que são dedicadas às crianças, né? Nas telas, elas serem programações de musiquinhas, historinhas, coisiquinhas. Não, você vê coisas muito mais robustas, né? Sendo
sendo passadas para as crianças. Então, nós também precisamos ser assim. Por isso, já tem 6 anos, né? Fez agora dia 16 de fevereiro, né? A Igreja da Criança, ela mudou a forma dela de trabalhar, né? Aqui na Igreja Metodista, né? Já fizemos 6 anos já que a gente tem um culto mesmo específico para crianças, onde elas aprendem a adorar a Deus, onde elas têm pregação da palavra, né? Onde é um culto voltado na linguagem delas, mas um culto com toda a liturgia que deve ter um culto, né? Para que as crianças possam aprender. Sim. Por quê? Porque o alimento para elas já não dá mais para ser só musiquinha, historinha, já precisa ser uma coisa mais robusta realmente. Sim, porque é uma vida espiritual, né? Na infância que elas começam a ver o que é ter uma vida espiritual, o que é aprender sobre Jesus, quem é Jesus. E na Igreja da Criança elas aprendem muito isso, né? Só que como a gente falou, que a Igreja da Criança, a igreja no geral não deve substituir aquilo que um pai e uma mãe devem fazer. A infância, ela marca a vida de uma pessoa, né? Como você disse que aos 11 anos você se converteu. E eu também tive uma experiência quando eu era criança, que eu estava ali no momento, né, que as crianças desciam para participar ali daquele momento que tinha todo domingo durante a pregação aqui em cima. E a tia da época passou aquela música diante do trono, de todos os versículos da Bíblia. E ela falou: daqui um mês a gente vai ter aula, vai ter esse encontro aqui, e quem tiver decorado vai ganhar um prêmio. E eu coloquei aquilo dentro de mim, que eu tinha que aprender aquela música inteira. E aí eu ficava todo dia escutando diante do trono, Gênesis, Êxodo, e eu ficava, e até hoje. Você eu não esqueço. Então, ela, com esse ato dela sendo usada por Deus, marcou minha vida. Tá? Que não é uma experiência muito grandiosa, mas marcou minha vida. Então, isso é muito importante, porque na infância é que eles começam a ter vivências, é na infância que situações vão marcar e eles nunca vão esquecer. Realmente, são experiências vividas com Cristo na infância, e o nosso desejo realmente é esse, é que as crianças, elas tenham experiências com Jesus ainda na infância. Exatamente. E agora, como é que as famílias, elas podem hoje mesmo começar a transformar o lar em um ambiente de aprendizado positivo, sem que seja aquilo que a gente falou, né? Algo imposto e obrigatório. Toda mudança não é fácil, né, Ana Júlia? Toda mudança, ela exige muita dedicação, exige muita determinação, né? O meu conselho para os pais é que, primeiramente, busque em Deus isso, porque nós não somos super-heróis, nós não somos autossuficientes, nós não somos perfeitos, não somos donos da verdade e da razão. Nós somos totalmente dependentes de Cristo, e até na questão da paternidade e da maternidade, nós devemos depender de Cristo, nós devemos depender de Deus, e nós devemos nos prostrar diante do Senhor e reconhecer essa dependência nossa em Deus, e pedir a Deus discernimento, pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus ajuda para que nós possamos criar os nossos filhos para serem verdadeiramente cidadãos dos céus, né? Sim. Então, primeiramente a oração, e segundo, que realmente dê o primeiro passo da mudança. Mudança é um processo. Ninguém muda da noite para o dia, num piscar de olhos, num estalar de dedos. Mudança é um processo, mas ela precisa de um primeiro passo. Então, que você dê o primeiro passo, né? Os pais que estão assistindo, que desejam mudar, que desejam apresentar Cristo para os seus filhos, comece fazendo cultos no lar. Coloque uma música para tocar, mas eu não sei cantar. Gente, a tecnologia nos ajuda nisso. Aí a tecnologia entrando. É onde eu estou falando que nós devemos usar ela para o bem, para nos auxiliar, para nos ajudar. Coloca lá, cante com seu filho, ore com seu filho, leia a palavra com seu filho, entendeu? E se você começar a fazer isso todo dia, isso já vai começar a fazer parte da sua vida. Vai começar a fazer parte da vida. Um louvor. São esses pequenos momentos que fazem a diferença. Sim, e como diz aqui a palavra de Deus que nós lemos no começo, né, do nosso WCast, inculcarás a teus filhos andando pelo caminho, quando estiver deitado, quando estiver levantando. Então, em todo tempo, qualquer oportunidade que você vê, você já pensa, como que eu posso aconselhar o meu filho na palavra sobre isso, né? Eu costumo fazer muito isso, né? Às vezes a minha filha vem da escola com
com alguma coisa assim que aconteceu e nem foi com ela, foi com outros lá. Eu já fico pensando assim, enquanto ela tá me contando, o meu cérebro já fica buscando assim, como que eu posso achar alguma coisa aqui nessa história que eu posso mostrar para ela Cristo nisso, né? Que eu posso mostrar para ela um princípio bíblico com relação a isso e que vai ficar gravado na mentezinha dela, né? Então, eu costumo fazer muito isso, eu tenho costumado fazer isso, né? Então, quando eu tô levando para a escola, eu tô falando, quando eu tô trazendo, eu tô falando, em casa, qualquer coisa que acontece, eu já fico... Isso é ser intencional, é você não ficar deixando passar as pequenas oportunidades achando que aquilo é bobeirinha, porque não é bobeirinha. As pequenas coisas nada é bobeirinha. fazem a diferença. Pro inimigo, nada é bobeirinha. Nadinha. Tudo ele aproveita, né? E nós precisamos ser intencionais. Então, para eu ter um lar cristão, eu preciso querer, eu preciso buscar isso em Deus e eu preciso começar a fazer. Exatamente. Né? E vai dar certo, né? Vai sim. O coração da criança é de quem chega primeiro. Sobre essa questão, né, Ana Júlia, de que o coração da criança é de quem chega primeiro, há uma urgência muito grande em se pregar a palavra para as crianças. Sim. Né? Infelizmente, o inimigo ele tem uma agenda realmente calculada milimetricamente, é uma agenda que está sendo cumprida, né? Se nós acompanharmos aí, eu quero até deixar como indicação para vocês, eu não sei se eu falei anteriormente, já não me lembro, mas até falei de deixar uma indicação, o perfil do Instagram Ministrando Filhos, da Kátia Alencar. Kátia Alencar, ela é uma cristã, é uma pedagoga que tem estudado, tem falado muito sobre a questão da intencionalidade nas telas, né? Essa intencionalidade dos desenhos, dos filmes, e ela tem um discernimento muito grande sobre o que tem por trás disso tudo. Então, às vezes, para nós, realmente é mais difícil a gente olhar um desenho, olhar alguma coisa e falar assim, isso não é, aquilo não é, mas ela nos ajuda. Então, quem quiser acompanhar, e tem vários outros perfis também, né, de mães, de mulheres que trabalham para criança, é muito bom. Então, assim, sobre o coração da criança é quem chega primeiro, há uma urgência muito grande, nós devemos pregar a palavra para as crianças, nós devemos apresentar Cristo para as crianças, porque nós estamos treinando um exército. Essas crianças, elas se tornarão adultas, elas não serão a igreja de amanhã, porque elas já são a igreja, mas elas serão exércitos de Cristo nessa terra para pregar a palavra do Senhor também. Então, nós devemos ser intencionais nisso. Sim, e sobre o que você falou, que as crianças, elas vão crescer, um dia elas vão ser adultas, vão ter as suas famílias, formar as suas famílias, a gente já vê isso hoje, né? Que até mesmo lá na igreja da criança, a gente, uma hora se vê pregando para aquela criança, aí na outra hora a gente já vê ela servindo em algum ministério. Então, elas estão crescendo, estão começando a criar essa caminhada com Cristo. E isso é muito importante, e é lindo de se ver também, porque eu já fui criança, sou criança lá na igreja da criança e hoje eu tô aqui. Olha aí. Então, é uma coisa linda de se ver, né? Nossa, é muito bom, é muito gratificante ver, né, que nós não somos o papel principal, né, como já foi falado, mas que a gente contribuiu. Mas que a gente contribuiu, que tem um tijolinho nosso, né? Então tem um tijolinho meu, né? Isso é muito importante, é muito bom mesmo. A igreja está aqui como parceira, a igreja da criança está aqui como apoio, né? Eu também me coloco à disposição se existe algum pai, alguma mãe que tem alguma dificuldade, que precisa realmente de apoio, que precisa de alguma instrução, alguma coisa no que eu puder ajudar, nós estamos aí à disposição. Sempre bom, né? Então, um tema muito produtivo, falar sobre os primeiros passos, né, da vida de uma pessoa, que é a infância. Então, que tudo que foi falado aqui possa edificar você, possa edificar a sua família, a sua casa e colocar em prática, né, tudo que a gente falou aqui, porque o ouvir não vai mudar nada. Não. A atitude é que vai fazer a mudança. É verdade. Então, Heloísa, muito obrigada por ter participado. A nossa conversa foi muito produtiva, então obrigada pela participação. Creio eu que tudo que foi dito aqui vai contribuir para o conhecimento de todas as pessoas que vão assistir, que vão ouvir isso. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite, Ana Júlia. Até a próxima.